Problemas com os pais. Quem nunca? Muitas e muitas vezes a gente tem uma briguinha, um desentendimento e isso é normal. Mas em alguns casos essa relação passa mais a ser de ódio do que de amor. E aí, gente? Como perdoar os nossos pais? E para falar sobre esse assunto, como perdoar os pais, eu trouxe novamente a terapeuta Natália Siena. Oi, gente, a gente vai falar dessa importância de perdoar os pais e no final eu vou passar uma prática para como essa ferida pode ser curada. Mas antes disso, gente, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, isso é muito importante para o canal crescer, darem um like de vocês e se vocês gostarem desse assunto, compartilhem para todo mundo. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é um assunto pesado, é um assunto difícil de se falar, mas é muito importante. E aí, como é que a gente começa falando de família, né? De pai, de mãe, que são a nossa base. A nossa base é o nosso primeiro vínculo, né? Até os 3 anos, a mãe ela é vista como o mais divino que a gente tem na gente, né? Então, por exemplo, quando uma criança fica doente, ela fica manhosa. Quem que ela vai querer? Sempre a figura da mãe. Só que, ao mesmo tempo, eles podem causar essas feridas na gente. A gente começa a ter contato com as dores, muitas vezes, pelos nossos pais. E isso pode ser até na vida adulta. Então, por isso que é importante a gente fazer esse reconhecimento. A gente, às vezes, esquece que os nossos pais, eles são seres humanos que também erram, que falham, que têm as suas feridas. Lá atrás, quando os nossos pais eram crianças, eles viviam uma educação, né? Viviam em uma condição muito mais rígida que a gente. Hoje em dia, a gente já tem mais liberdade de poder falar alguns assuntos, de sentar na mesa e falar, tô sentindo isso, aquilo não foi bacana pra mim. Antigamente, a gente não tinha essa liberdade, né? Principalmente com a figura do pai. Quando a gente nega os nossos pais, a gente nega uma parte da gente também, né? A gente nega os nossos pais, a gente tem o mesmo DNA que eles. Fica uma espécie de buraco, né? Fica faltando algo mesmo. E como preencher isso, né? Como que a gente preenche essa ferida? Como que a gente consegue resolver de uma maneira leve, sem ter tanto peso, sem culpar tanto eles, né? Eles estão também nesse processo e cabe a gente ter um olhar de amorosidade, de não se fazer de vítima, né? Eu sou assim porque meu pai, minha mãe tem só fez isso, um parênteses que eu quero fazer aqui, porque eu acho que quem tá olhando esse vídeo falou, mas peraí, né? Como é isso? Vocês estão defendendo o meu pai e a minha mãe, vocês não conhecem, vocês não sabem o que meu pai faz comigo, o que minha mãe faz comigo. Bom, primeiro que a gente não pode, a gente realmente tá dando uma visão mais geral, eu imagino que cada caso é um caso, né? Que existem casos que são mais complexos que outros e que precisam de uma ajuda terapêutica muito profunda. E aí você realmente precisa buscar essa ajuda, esse suporte. Então a gente tá dando realmente uma generalizada no assunto. Só que a nossa visão e a nossa postura aqui é parar de culpar o pai e a mãe, não porque a gente esteja santificando eles ou vitimizando eles. A gente quer que você saia desse papel de vítima, porque enquanto a gente espera que o outro faça algo para mudar essa relação, muitas vezes isso não acontece, então você vai passar uma vida inteira frustrado, uma vida inteira com raiva, uma vida inteira com essas lacunas, porque você não quis olhar pra isso, porque aquela pessoa ela não é uma vítima, longe disso, mas muitas vezes a consciência dela ainda é muito pequena, ela não conseguiu evoluir o quanto você pode pra transformar, no mínimo, não sei se essa relação, mas no mínimo sentimentos que você tem sobre essa relação. E é muito legal a gente curar essas feridas, né? Trazer mais luz, trazer mais vida, mais amor, mais paz, mais alegria para essas relações, porque um dia a gente vai se tornar pai e mãe, né? Pai ou mãe. E pra gente não projetar nas pessoas isso também, né? Num pai, um namorado, no namorado, ao contrário, um namorado, um pai. É muito bom isso acontecer. Eu tenho um buraco aqui com meu pai, vou atrair um namorado que vai preencher esse buraco. Gente, o relacionamento ele nunca vai preencher o papel de um pai e o papel de uma mãe. Você pode buscar a sua vida inteira, você pode buscar num relacionamento amoroso, você pode buscar nas amizades, mas essa ferida, esse buraco, ninguém preenche. Hoje eu vou passar uma prática que dá pra gente fazer em casa
E elas chamam cartas de fechamento. Então é bem fácil, nós vamos escrever 3 cartas. A primeira carta, a gente vai escrever tudo de negativo da relação, tá? A gente vai... É como se fosse enviar mesmo essa carta para esse pai e para essa mãe, tá? Mas não vai enviar. Mas a gente não vai enviar, então pelo tá, amor é uma de carta Deus. assim, secreta, você pode escrever tudo e mais um pouco, porque ninguém vai ler. Ninguém vai ler, nem deve, porque a gente vai queimar ela no final. Então, vocês vão colocar tudo de ruim na relação. Não pode, de jeito nenhum, nessa primeira carta, justificar por que aquele pai agiu daquela forma, ou aquela mãe, né? Então, por exemplo, vou mandar uma carta pro meu pai. Eu falo, pai, eu te odeio porque você me causou um trauma quando eu era criança, você não... Me repreendia, me deixava ser abandonou, livre. me abandonou, me rejeitou, mas eu entendo porque você não tem esse mas, entendeu? É só o que você tem ali de Só raiva. tudo de ruim, nada de bom, nada. Terminando de escrever a carta, assina com o seu nome, coloca a data e você vai queimar essa carta. Ó, eu sei que tem muita criança que me acompanha, então eu já vou dizer, por favor, se alguma criança ouviu isso, quer queimar, primeiro não vai queimar sozinho, né? Pede ajuda de um responsável, não precisa explicar o porquê dessa carta, mas pede ajuda e tem que fazer isso num lugar adequado, né? Porque a gente não pode causar aí um incêndio em casa. Então a gente, se for em casa, queima no quintal, se estiver no apartamento, no tanque, algum lugar, né, que não ofereça risco. E a segunda carta que vocês vão escrever vai ser uma carta positiva. Vocês vão colocar todos os aspectos positivos da relação. Não pode ter nada de ruim, tá? E pra quem não conhece o pai ou não conhece a mãe? Se conecta com o coração, né? É muito importante nessa carta a gente agradecer os pais por ter nos dado a vida. Sempre acha algo de bom, né? Por mínimo que seja, coloca e principalmente agradeça por eles terem dado a vida. Essa carta a gente não vai queimar, tá? Essa carta vai ficar guardada. A 7 chaves. Só mostrar pra ninguém também. Não é uma carta assim que a gente tem um destino. A terceira carta, a gente vai juntar essa primeira, que é esse aspecto negativo, e essa segunda, que é esse aspecto positivo. E a gente vai assumir responsabilidade nessa carta. Então, coloca o seu nome, coloca tudo que vocês... É uma carta pacífica, então coloca tudo que vocês sentirem, de bom e de ruim, como se você enviasse para sua mãe e para seu pai. E essa carta você pode entregar, se você quiser. Se você sentir que vai ser bom para você, que é importante vocês concretizarem essa relação, ter uma visão geral, entrega. Se não é necessário, não né? é necessário. É só se você sentir muito de coração que você quer fazer isso. Isso. O primordial dessas 3 cartas é queimar essa primeira, e você só pode começar a segunda carta quando você queimar a primeira. Do tipo, encerrei aquele ciclo, agora eu posso fazer a segunda e a terceira carta, tá? E essas cartas, elas chamam cartas de fechamento porque elas dão oportunidade de encerrar algumas coisas dentro da gente. Então, se você sentir a vontade um dia de compartilhar isso com alguém, falar, me senti assim, foi importante aquilo, me senti mal, compartilha. É bom também falar dessa forma. Eu lembrei que ela me contou que teve uma pessoa, né, uma paciente dela, que escreveu essa carta e entregou numa casa aleatória, tipo ela assim, mandou num lugar qualquer, ela deixou a carta. E eu achei ótimo. A intenção dela, ela falando, foi o seguinte: ela não queria entregar pro pai nem pra mãe, mas ela queria que alguém lesse, então ela mandou num endereço X. E eu achei bem bacana, porque ela falou assim, eu me senti super bem de entregar essa carta. Mas pessoa que recebeu não entendeu nada. Meu Deus, será que eu tenho um filho perdido nesse mundo? Mas a ideia dela foi muito boa, porque eu acho que assim, foi um sentimento de liberdade mesmo, né? Ela conseguiu expor isso pra uma outra pessoa, por mais que ela não conhecesse. Isso, e é bem bacana porque isso liberta. Vocês vão sentir que algo mudou aí dentro. E vocês podem fazer, não é uma carta assim pro pai e pra mãe necessariamente, tá, gente? Se vocês quiserem fazer essas cartas
pra alguém que magoou vocês. Alguém então, namorado, filho de relacionamento, avó, amigas, é verdade. Seja quem for, faz nesses 3 passos que vai ser muito bom. Eu escrevo minhas cartas de fechamento até hoje. Vira e mexe, eu tô escrevendo, porque pra mim é ótimo, é algo que, assim, às vezes eu não tenho com quem falar, não tenho com quem dividir. Eu sento, coloco uma musiquinha, fico bem relaxada e aí eu começo. Escreve tudo. Mas é uma liberdade, né? Você ficar em paz, se reconectar com as energias boas e tirar isso da sua vida de vez, né? Sem tapar, sem jogar pra debaixo do tapete. É realmente você se livrar desse tipo de energia. Isso. E libertar mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não quer reconhecer esses sentimentos. E a carta é um processo que você tá fazendo ali, com você mesmo. Ninguém vai ler essa primeira carta, então por isso que vocês podem colocar o que vocês quiserem. E depois você se conecta com toda essa relação, porque a gente consegue ver o lado negativo e o lado positivo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Relação com pai e mãe nem sempre é muito fácil, né? Nem sempre é do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente gostaria. Mas a gente precisa reconhecer o pai e a mãe que a gente tem e saber entender. Não é entender no sentido de aceitar o que eles fazem, mas entender como essa relação funciona e o que você pode liberar para não ficar sofrendo com essa relação, para não ficar triste e não ficar projetando no futuro esses problemas que você vive hoje, né? E para quando você for pai e mãe, você já esvaziou muita coisa aí de você. Aí você vai ser um ótimo pai, uma ótima mãe, isso é muito importante, né? Não vai passar essas feridas também pros filhos, com certeza. Né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que de alguma maneira, por mais complexo que seja esse tema, e por a gente ter generalizado bastante, né? Porque realmente não dá pra gente botar caso a caso, não tem como. A gente espera que isso tenha tocado no coração de quem tem assistido e ajudado de alguma forma, tá bom? Um super beijo, obrigada por estar aqui de novo. Beijo, obrigada. Tchau, até tchau. a próxima.